o Bitcoin viu uma movimentação aí recente, né? Na verdade, foi essa semana. E foi uma movimentação bastante curiosa, porque foi de umas moedas que tinham sido mineradas em 2010. Então, a gente está falando de uma transação Coinbase que estava lá, né? No caso, que isso aqui é a primeira transação após um bloco ser minerado, que é a transação de emissão de recompensa de bloco, né? Que no caso, naquele período, lá em 2010, ainda era 50 bitcoins, que na verdade foi a primeira emissão de bitcoins que existiu, foi a partir de 50, né? E a gente teve uma movimentação aí, que naquela época o Bitcoin valia cerca de 15 cents de dólar aqui no caso, né? E essa é a primeira vez que essa carteira se movimenta em 13 anos, né? Eu tenho aqui até a carteira, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Basicamente, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui embaixo, acho que não, tá cortando ali. Mas, basicamente, essa transação ocorreu em 2010 e foi ali de 50 bitcoins no bloco 62.037. Essa transação ficou imóvel nessa carteira por todo esse período, e quando foi agora, no dia 15, né, anteontem, ele voltou a se mover e foi em direção a uma outra carteira. Só que muita gente acaba se alarmando um pouco por conta dessas transações serem muito antigas, e as pessoas não sabem por que essas transações muito antigas voltam a ocorrer na rede, né? Mas isso não é a única. Eu, inclusive, rastrei nessa semana também uma segunda transação que aconteceu no dia 14, então no caso não foi anteontem, foi um dia anterior a esse, e esse endereço tinha aí cerca de 1.000 bitcoins. Então essa movimentação que aconteceu recentemente, que eu estava falando, ela movimentou aí cerca de 1,2 milhão de dólares, só que nessa semana também nós tivemos uma outra movimentação que movimentou aí 29,7 milhões de dólares, e essa também é uma transação que estava parada aí desde 2010, ou a primeira movimentação foi em 2010, que entraram em 1.000 bitcoins. Esse cara comprou Bitcoin pelo preço de 22 cêntimos. 22 cents, cara. E ele ficou guardando essas moedas até agora, quando voltou a transacionar, né? Mas só lembrando que essas transações não são incomuns na rede do Bitcoin, isso acontece rotineiramente, né? Esse gráfico aqui, que é um gráfico da quantidade de moedas movimentadas que tem a idade acima de 10 anos, você vê que praticamente quase todo dia existe algum tipo de movimentação de moedas que estão imóveis aí há mais de 10 anos, contradizendo um pouco do que as pessoas acreditam que, porque tem moedas há mais de 10 anos, todas elas estão perdidas e nunca mais vão se mover. Não, na verdade existe todo dia, inclusive às vezes saem notícias e tal, uma baleia movimentou uma moeda que estava parada há 12 anos, há 11 anos, etc. Isso não é anormal, isso acontece toda semana, tá? Inclusive, a gente teve esses picos maiores, por exemplo, um que houve no dia 8 de junho, que foi de 1.400 bitcoins, outra que teve no dia 22 de julho, de 1.400 bitcoins, essa que eu falei agora de 1.000 bitcoins essa semana também. Então, só para a gente ter uma ideia de que essas movimentações não são tão raras de acontecer, elas acontecem, mas é bom ficar entendendo que essas movimentações, que essas carteiras possam estar atualizando o seu setup de autocustódia, né? Muitas delas estão trocando aí por carteiras mais novas também, né? Até que sejam mais compatíveis, de repente, com Segwit ou até com Taproot, né, que são as versões mais novas. Não são todas as plataformas que aceitam carteiras desse tipo, mas, ao mesmo tempo, é importante monitorar, porque, eventualmente, se essas movimentações forem acompanhadas de um aumento de transferências de bitcoins para exchanges, isso pode sinalizar uma intenção de venda, né? De novo, assim, a análise on-chain nunca é uma análise que você vai levar apenas um dos indicadores em consideração para tirar alguma conclusão de pontos de entrada e pontos de saída, né? É sempre importante que você faça uma análise mais completa e leve em consideração vários indicadores simultaneamente. É lógico que um Bitcoin movimentado com uma idade maior tem a sua relevância e por isso merece destaque, por isso tem métricas que se pautam, né, nesse período de existência do ativo entesourado, mas, de toda maneira, como eu falei, ele nunca deve ser utilizado como único critério para decisão de compra ou venda, até porque, como o próprio Cauê mencionou, você tem quase que diariamente movimentos de carteiras com bitcoins congelados, né, acontecendo praticamente todos os dias. Então, de novo, não deve ser o único critério utilizado para definição de tomada de decisão. Inclusive, lá no... Não, manda bala. Não, eu só ia dizer que, inclusive, lá no Block Trends Research, o nosso processo de análise on-chain é justamente através de nunca olhar apenas uma única coisa, né? Para quem não sabe, o Block Trends Research é o serviço de assinatura onde a gente faz essa tarefa de analisar a blockchain do Bitcoin e trazer alguns insights, mas nunca apenas a movimentação
crua ali, né? Ela tem que estar, ela tem sempre que estar sendo unida com outras movimentações. E o que eu costumo dizer para muita gente que gosta de acompanhar endereços específicos é que uma movimentação específica praticamente não quer dizer nada. A não ser que seja uma movimentação específica de um grande player muito grande mesmo, ou seja, um fundo de investimento, uma exchange, ou alguma baleia já conhecida no mercado. Por exemplo, quando o Saylor faz alguma movimentação, obviamente a galera gosta de observar, mas uma movimentação única, ela não necessariamente vai dizer alguma coisa, geralmente ela não diz nada, né? O que a gente gosta de pegar lá é o agregado de movimentações, que é aí onde você vai ter algum tipo de alfa na sua análise, né? Quando você compreende a tendência de movimentação das carteiras, se a tendência de longo prazo e a tendência de grandes movimentações é de ir para exchange e vender, ou se é numa direção contrária. E em paralelo a isso, sempre unir através de análise gráfica um pouco também, e também através de indicadores macroeconômicos. Aí quando você faz esse aglomerado de situações, esse aglomerado de dados, é que você consegue inferir algum tipo de análise mais assertiva, e não apenas um dado cru que não significa nada, como é esse daqui, justamente pode ser apenas um cara trocando por um setup mais atualizado, que tenha SEG, que tenha Taproot, como o Nicolas falou.